Vamos lá, pessoal, matéria nova, estrutura de dados. Então, nós vimos nas aulas anteriores que com um laço eu consigo automatizar os processos, eu consigo automatizar blocos de comando. Porém, eu preciso criar diversas variáveis para ficar controlando esses valores de múltiplas operações. Qual que é o objetivo dos vetores e depois das matrizes? Os vetores, eles armazenam dados em uma lista. Essa lista vai armazenar dados do mesmo tipo primitivo com o mesmo objetivo. Então, por exemplo, eu tenho uma sala de alunos, eu quero armazenar a nota de cada aluno. Então, eu vou criar um vetor chamado notas. Então, para cada item da lista, eu posso, armazenar um valor independente. O que isso permite? Permite que eu automatize tanto o armazenamento desses dados e depois tenha um repositório em memória para extrair essa informação. Tá? Então, eu coloquei aqui vetores, matrizes, registros, são a ordem da complexidade desses elementos. Tá? Então, hoje nós vamos iniciar nossa aula falando sobre vetores. Tá? Então, como foi dito aqui, os tipos primitivos, inteiro, real, caractere e lógico, não são suficientes para armazenar todos os tipos de dados. Um exemplo clássico, quero armazenar um nome, quero armazenar um endereço. O char, ele armazena um caractere por vez. Então, por exemplo, eu quero armazenar um nome, vai ter vários caracteres. Então, uma string é um vetor de caracteres. Cada posição que eu tenho ali da string é um caractere armazenado em uma posição dessa lista. Tá? Então, nós utilizamos esses vetores e matrizes também para construir elementos mais complexos. Então, o primeiro tipo que nós temos é um vetor, que é uma estrutura composta, homogênea, unidimensional. O que significa isso? Homogênea. Se eu crio um vetor de inteiros, eu só posso armazenar inteiros. Se eu crio um vetor de float, eu só posso armazenar float. E assim por sequência. Unidimensional é porque eu tenho um único índice. Então, se você fizer uma analogia para o Excel, você tem ali tua planilha com linhas e colunas. É como se eu colocasse os valores em uma única coluna. Tá? Eu tivesse somente uma coluna para armazenar esses valores. Por isso que é unidimensional. Vetor, matriz, funciona da mesma forma que variáveis. Então, eu posso fazer scanf, eu posso utilizar em operações aritméticas, eu posso utilizar dentro de um printf e, principalmente, eu posso automatizar dentro de um laço. Tá? Aqui, por exemplo, nós temos a criação de um vetor. Tá? Então, aqui, vetor 40. Eu tenho o tipo primitivo desse vetor e eu tenho aqui a quantidade de espaços. Então, nesse vetor, eu posso armazenar 40 variáveis daquele tipo primitivo. Tá? É como se eu tivesse um Excel com 40 linhas, onde que eu pudesse preencher um determinado valor. Tá? Diga. Não. Porque ele faz alocação de memória, então por isso que ele não pode ser infinito. Em linguagens de programação mais avançadas, você tem outros elementos. Tá? E, na verdade, ele vai adicionando mais um hash map, um list, coisas do tipo. Tá? Aqui, pessoal, quando eu falo 40, eu vou começar no 0
e eu vou até 39. O meu contador sempre começa no 0. Então vamos supor, eu quero um vetor de 10 posições. Vai começar no 0 e vai terminar no 9. Então aqui um exemplo. Eu criei o vetor de 40 posições. Ele vai criar na memória 40 espaços, tá? De 0 a 39. Cada espaço vai ter esse índice. O índice é a forma como é o endereço, né, daquela variável dentro da minha lista. Minha lista tem uma ordem sequencial. Então eu posso acessar através desse índice. Então aqui, por exemplo, tá? Criei um vetor de 40 posições, um float 40 aqui. Float, esse é o nome do vetor, esse é o tipo do tipo primitivo que eu vou armazenar, e aqui eu tenho 40 espaços na memória. Tá? Então vamos supor que eu quero, na posição 6, armazenar o valor 6,5. Então lá na memória, o que ele vai fazer? Vai pegar aqui na posição 6, vai armazenar 6,5. Eu posso acessar o vetor sem ser sequencialmente, mas eu preciso respeitar os limites e as posições do vetor. Tá? Outro exemplo. Na posição 1 eu quero armazenar 7,8. Aqui, ó, 7,8. Tá? Na posição 3 eu quero armazenar 5,3. Ó, 3, 5,3. Tá? Eu vou ler, por exemplo, scanf de D, vou armazenar nessa variável A. Onde fica A? Vamos supor que o cara digitou 5. Então, A vai assumir o valor de 5. Então, aqui, ó, eu posso usar uma variável dentro, como se fosse um índice. O índice, pessoal, não é o valor armazenado. O índice é o endereço dentro da lista. Então, aqui, ó, posição 5, ó, posição 5. É como no Excel, você tem lá A1, A2, A3, A4, A5. Aquilo é o endereço da célula. Porém, quando a gente fala de vetor, eu tenho um único índice só. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu faço referência a esse endereço. Pode o quê? Pode, deve. Essa é a ideia, ó. Aqui, ó, tá com vários dados. Não. Ele substitui como uma variável. Tá? Então aqui, A menos 1. Quanto eu tenho em A? 5. Menos 1, 4. Aí ele vai mostrar 9,1. Tá? Aqui, ó. 9,1 na posição 4. Ó, eu posso jogar o vetor direto no scanf. O vetor funciona como se fosse uma variável. Não tem problema algum. Tá? Então aqui, ó, 4,7. Tá? Oi. Sim. Posição, o índice é sempre o número inteiro. Tá? Aqui, como eu delimitei a 40, começa no 0 até 39. Criei um vetor de 100 posições, de 0 até 99. A contagem, pessoal, sempre inicia no 0. Em Java, em C, em Android, em C Sharp, no que for. O A, aqui, ó, o A foi digitado, ó, digitaram 5 e foi armazenado o valor 5 dentro de A. Certo? Então, aqui eu estou usando a variável A para definir o meu índice. Tá? Então, ele vai armazenar aqui, por exemplo,
na posição 5 aqui, ó, 9.8, 9.8. O que está dentro do colchete, pessoal, é o índice, tá? Não é o valor, é o índice, é o endereço, tá? O resto funciona como se fosse uma variável, tá? Aqui um exemplo. Se eu fosse criar, utilizando variáveis sem ser vetor, eu precisaria criar diversas variáveis aqui, tá vendo? De A até J. Então, eu ia ter que fazer scanf de cada uma delas. Fazer a média somando todas. Tá? Ia ter que colocar um if para cada uma. Então, imagine o tamanho do programa. Tá? Eu estou até resumindo esse programa. Se eu for utilizar vetor, olha como eu simplifico. Vetor de 10 posições do tipo float. Aí eu vou implementar aqui um laço. Tá? Esse laço aqui está com um probleminha, pessoal. Ele tem que começar em 0. Ó, mas ele lê aqui, ó, no scanf, já faz a soma, tá? Já calcula a média e eu já vou identificar qual média está acima. Tá? Vamos fazer esse exemplo para entender melhor? Vou criar aqui um novo exemplo. Então aqui, pessoal, eu vou criar um meu vetor do tipo float. Vou dar um nome para ele de notas, certo? E ele vai ter 10 posições, tá? Se ele tem 10 posições, ele vai de 0 até 9. Esses são as posições possíveis. Vou criar outro cara chamado média. Tá? E eu vou criar um inteiro para ser o contador aí do meu laço. Tá? Então vamos fazer assim, ó, x igual a 0, enquanto x menor que 10. X mais mais. Por quê? Porque eu quero que ele vá de 0 até 9. Que são todos os endereços possíveis lá da minha lista, do meu vetor. Começa do 0 e vai até o 9. Então, aqui esse laço vai do 0 até o 9. Então, por exemplo, printf, informe um valor, uma nota. Tá? Vou fazer o scanf. Aqui, o meu vetor é do tipo float. Então, eu vou colocar aqui, ó, percentual f, do tipo float. Vou armazenar direto no vetor. O vetor trabalha exatamente igual uma variável. No scanf, nos cálculos, no printf. A única diferença é que eu tenho informação de qual posição eu quero armazenar. Então, vamos supor que eu quero armazenar nessa posição x. O que é esse x? É o contador do laço. Então, ele vai sequencialmente indo posição a posição. Posição 0, posição 1, 2, 3, 4. Vai sequencialmente até o final do laço. Tá? E aí, o que eu posso fazer? Eu posso pegar esse média. Deixa eu iniciar esse média com 0 aqui. Assim, média igual a média mais o que eu acabei de armazenar no vetor notas na posição x, no vetor x. Tá? O que será esse x aqui? É uma variável.
A cada laço, a cada repetição do laço, esse x vai assumir um valor dentro, respeitando o mínimo e o máximo do meu limite do meu vetor. Ele vai de 0 a 9. Tá? Aí eu vou fazer assim, média igual a média dividido por 10. Tá? E aí, o que eu faço? Eu posso mostrar aqui, ó. Printf. A média da sala. Mostrar a média da sala aqui, né? Ó. Média. Quero fazer além. Eu quero descobrir quais alunos foram acima da média. Como que eu sei isso? Eu preciso redigitar? Não, eu tenho essa informação, eu tenho esses dados em memória. Eu vou extrair outra informação desses dados coletados. A primeira informação que eu obtive foi a média da sala. A segunda informação que eu quero obter é quais alunos ficaram acima da média da sala. Então, o que eu posso fazer? Pego o laço aqui de novo, tá? E faço a verificação. Se notas da posição X for maior que a média da sala, eu vou imprimir aqui, ó, printf, aluno percentual D, né, vou imprimir aqui a nota dele, ó, percentual F. Esse barra N é para pular linha. Então, o percentual D eu vou imprimir o X. E o percentual F eu vou imprimir o conteúdo que está armazenado no vetor na posição X. Tá? Notem que agora, além de automatizar, de fazer a repetição dos blocos de comando, eu também estou fazendo a repetição e a automatização das variáveis. Isso me dá escala. Por quê? Aqui eu coloquei 10, mas para colocar 100, 1000, é só mudar aqui o contador. É só mudar aqui o limite aqui do meu vetor, que eu aumento em escala. Tá? Deixa eu compilar. Vamos testar. Aqui eu vou informando as notas dos alunos. Tá? Então, a média da sala foi 6,7. O aluno 0, ele tirou 8, é acima da média. O aluno 1 tirou 7, é acima da média. Aluno 5, aluno 6, aluno 8 e o aluno 9. Note que isso começa a tomar forma de um processamento de uma base de dados. Lógico, estamos longe ainda de ler um banco de dados, de ler uma base de dados. Mas esse laço, esse armazenamento em filas, em vetores, permite essa característica, né, de armazenar valores em uma lista. Ok?